Desista, meu best-seller. O Convite da Graça, meu livro que ganhou o prêmio de o melhor livro do ano na Bienal, o melhor livro de vida cristã. E também concorreu com uma melhor capa, o Convite da Graça. Você quer um livro para líderes, sobre sonhos, esse é o livro. Você pode viver melhor e mais feliz. Não é um livro sobre teologia do Espírito Santo, é sobre relacionamento. Aqui eu conto umas experiências extraordinárias, e uma delas, eu conto muitas minhas coisas. Por exemplo, meu pai me disse... o Espírito Santo me disse o dia que papai ia morrer, como ia morrer, que ele ia ficar no hospital 21 dias, que eu ia conversar com ele. Tudo aconteceu. Outro dia eu ia num banco, precisava falar com um pastor, e telefonei para a casa dele, ele não estava. Tentei de todo jeito, eu falei, vou lá na casa dele, ele mora longe, vou perder tempo. Quando eu desci do elevador, o Espírito Santo falou assim, vai na Caixa Federal que ele está lá. Fui para a Caixa Federal, não tinha que fazer nada lá. Cheguei lá, quando entrei, ele estava na fila. Meu irmão, o Espírito Santo fala. Eu tenho um amigo, um conhecido nos Estados Unidos, chamado Tony Campolo. Ele conta uma experiência que eu conto aqui, extraordinária. Ele foi numa reunião, que ele foi pregar num congresso como esse. Colocaram 15 homens dentro de uma sala para orar por ele meia hora. Falou que 15 homens orando com a mão na cabeça, meia hora, a mão vai pesando que ele não aguentava mais. E tinha um que falava assim, abençoa o João da Silva, aquele que mora na fim da rua, é Francisco de Souza, número 400, abençoa a Maria, a mulher dele, e os 2 filhos dele, o Tiago e o Felipe. Tem miséria, ele está saindo de casa hoje, Senhor. O João não pode sair de casa hoje, ele não pode separar da casa. Falei, o que eu tenho com o João da Silva? O cara está orando na minha cabeça, orando por causa desse João, dizendo endereço. O que eu tenho com isso? Aí quando ele acabou de pregar, vai no meio da estrada, tem um camarada pedindo carona, o Espírito Santo diz, dá carona a esse homem. Ele dá carona, quando o camarada entra, fala assim, muito prazer, meu nome é João da Silva. Aí ele pegou o carro, virou de volta, e o João disse, onde é que você vai? João, você vai voltar para Maria, porque o Tiago e o Felipe estão te esperando em casa, lá na rua Francisco de Souza, e você não pode separar da tua mulher. Quem é você? Eu sou um anjo que Deus mandou para você não separar. Chegou lá, entrou para dentro da casa do homem, os 2 aceitaram Jesus, começaram a chorar, e ele disse, esse aqui é um anjo que eu encontrei na estrada, e mandou voltar. Deus faz, irmão. Deu? São coisas assim que eu conto nesse livro. Lutas e daí, e não desista, a minha mensagem que mais o pessoal compra. Coisa boa é namorar. Aqui eu ensino tudo, meu irmão. Aqui eu ensino até como uma moça senta. Porque moça, quando senta, ela tem que colocar um pé atrás do outro assim, ó, para não pegar mal. Quando ela cruza, dá uma cruzadinha, porque tem umas moças que dão uma cruzada olímpica. Uma das coisas que me atraiu na Janice é que eu sentia que ela estava olhando para mim assim, ó, quando eu estava pregando. Nós nos conhecemos num congresso como esse. Aí quando eu encarava, ela fazia assim. Hoje em dia tem umas moças que quando sente que o rapaz está olhando, ela aproveita. Você que é moça, diga aí, eu não faço não. Eu sou crente. Cura das memórias, a mensagem que a Janice mais gosta. Você tem alguma família que precisa mudar? É esta. Como acertar, que acabou, eu pedi que viesse mais, é a tal do empresário que diz que mudou a empresa dele. E como passar pela tribulação e sair vitorioso, uma mensagem para líderes tremenda. Preguei para 3.000 pastores, uma mensagem extraordinária. Só Deus para me dar uma palavra como essa. Abra sua Bíblia. Pastor Josimar pregou em 1 Reis. E eu também vou pregar em 1 Reis. Capítulo 8, versículo 17, 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Reis 8, 17, 18, 19.
Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em decidir isto no teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará a casa ao meu nome. Até aqui. Meu irmão, pode ser que, mesmo depois desses dias tão abençoados, haja alguém aqui que ainda esteja frustrado. Ontem mesmo, conversando com uma senhora, ela me disse, pastor, que azeite é esse que a gente tem que ter? Que aquele pastor falou tanto, que azeite? É óleo mesmo? Mas tem uns óleos fedorentos, vou passar isso no travesseiro do meu marido? Aí eu falei, não irmã, isso não é uma unção, é isso que aconteceu hoje no culto. Ela disse, mas eu não senti nada, eu estou oca. Eu estou oca. Talvez igual a esta irmã, ainda esteja alguém aqui que esteja oco, que esteja frustrado. Eu gostaria que você perguntasse para o seu irmão aí, ainda há algum tipo de frustração dentro de você? Agora veja bem, o que é frustração? O que é frustração? Olha, frustração é você não alcançar aquilo que você espera. Pode ser que esteja alguém aqui que ainda não alcançou o que espera. Alguém que veio aqui querendo uma bênção e ainda não alcançou a bênção que quer. Frustração é viver uma vida sem efeito. E pode ser que esteja alguém aqui que esteja vivendo uma vida sem efeito. Frustração é sentir-se enganado, é sentir-se inútil. E pode ser que tenha alguém aqui que se sinta enganado. Deus me chamou para fazer isso e não fez. Deus disse que ia acontecer e não aconteceu. E frustração também é um sentimento que aparece quando a realidade que a gente vive nega a expectativa que a gente tem. Isto é, você espera uma coisa, mas a realidade é completamente oposta ao que você espera. Isto é frustração. E agora, depois dessa explicação, talvez haja gente aqui que diz que não está frustrado e está. Pergunta para alguém aí de novo, você está frustrado? E olha, querido, cedo ou tarde, esse sentimento aparece dentro da gente. E eu provo para você, que mesmo quem aqui está dizendo que não está frustrado, está. Porque a frustração, ela se apresenta de muitas maneiras. Primeiro, tem a frustração que acontece quando a gente não realiza um sonho, um objetivo ou um plano. Você fica frustrado. Você tem um sonho da faculdade e não fez. Você tem um sonho de casar e não casou. Você tem um sonho de abrir uma firma e não abre. Você tem um sonho de ter a sua empresa, e aí vem uma empresa maior, um Walmart da vida, um Carrefour da vida, abre na frente do seu armazém e acaba com você. E você fica frustrado. Você planeja e não acontece. Agora também tem a frustração que tem uma forma mais abrangente. É um sentimento crescente por toda a vida. Toda a vida você sente uma certa frustração. Você é pastor, mas sente uma certa frustração, porque você não vê a igreja crescer como você gostaria. Você tem uma certa frustração. Durante toda a vida a gente tem. É uma limitação para realizar um desejo lícito. Você tem um sonho lícito, mas você é limitado e você não consegue realizar aquilo que você sabe que é bom.
são as inevitáveis deficiências do nosso eu. Você quer ser uma coisa, mas não é. São as limitações físicas. Você quer ser magro, mas não consegue. E são as limitações psicológicas. Você quer pensar positivo, mas não pensa. Você não quer ficar preocupado, mas fica. E são as coisas que a gente nunca vai ser capaz de fazer. Meu irmão, tem país que eu quero ir e nunca vou. Tem livro que eu gostaria de ler, porque eu gosto de ler e nunca vou ler. Tem paisagem que eu gostaria de ver e nunca vou ver. Porque, meu irmão, eu sou limitado. Então eu fico frustrado em ver que o mundo tem tanta coisa, a vida tem tanta coisa. E apesar de eu correr para valer, eu nunca vou desfrutar de tudo que a vida me oferece, de tudo que tem aí para mim, inclusive na vida espiritual. A gente fica frustrado. E tem um outro tipo de frustração. É a frustração de não ser relevante. Por mais que eu ensino, eu não consigo transformar a sociedade. Por mais que eu prego, eu não consigo mudar corações. Por mais que eu falo do poder do Espírito Santo, ainda tem gente na minha igreja que está distante de sentir esse poder. Por mais que eu creia em milagre, ainda tem muito milagre que eu não vejo. E eu não vejo o milagre acontecer com a frequência que eu gostaria que acontecesse. Por mais que eu acho que faço diferença, eu ainda pareço que não faço a diferença que eu faço. E tem pastor aqui frustrado, porque depois de ver os outros pregar aqui na frente, ele fica: meu Deus, quando é que eu vou pregar uma coisa assim? A frustração. Agora, o que a Bíblia diz sobre frustração? Veja bem, Deuteronômio 32, 49, 52, Moisés sobe no Monte Nebo, depois de peregrinar 40 anos no deserto, olha a campina do Rio Jordão, contempla a terra prometida, gastou sua vida no deserto, liderou um povo teimoso e obstinado, e agora ele enxerga Canaã dos seus sonhos, o lugar que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu, e Deus diz: tu não vais entrar na terra. O Senhor não faz comigo, não. Eu sonhei a vida toda de entrar nessa terra. É o meu sonho, é a terra. Como é que o meu povo vai entrar e eu não? E ele fica frustrado. Jeremias é chamado, em Jeremias 27 a 8, Deus chama Jeremias para ser um profeta, para pregar restauração em Israel, e apesar dele pregar com ardor, a única coisa que ele encontra é indiferença, hostilidade, sofrimento, e ao ver o seu objetivo não realizado, ele diz o seguinte: Senhor, tu me chamaste, e eu obedeci, mas nada aconteceu, fui enganado. Paulo lança uma campanha para ir a Bitínia, está em Atos 16, 6 a 7. E ele está junto das praias do Mar Negro. O próprio Espírito Santo manda ele ir. No meio do caminho, quando ele vai para a Ásia, para onde é hoje a Rússia, o Espírito Santo que manda ir diz para ele não ir. E confunde ele. E ele fica frustrado. Ainda há na Bíblia os heróis da fé, que todos sonharam com a Canaã prometida, com a Jerusalém celestial. E o escritor de Hebreus, em Hebreus 11:39, ele afirma: todos morreram sem ver a promessa cumprida. Frustração. O próprio Jesus, que é rejeitado, ele é traído, cuspido, torturado, insultado e morto. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Frustração. Agora, irmão, apesar de todos esses exemplos, o mais terrível é esse que eu li. Davi tem um sonho, e um extraordinário sonho: construir o templo de Deus.
Meu irmão, e quando ele está falando sobre isso, no Salmo 132, 33 e 5, ele diz: eu não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso Jacó. As guerras acabaram, a nação experimenta unidade, o povo está em paz, ele está bem. E ele então diz: eu vou construir em Jerusalém, no Monte Sião, uma casa de adoração para o meu Deus. Eu não vou fazer uma casa porque eu tenho casa, mas o meu Deus não tem. E aí Deus diz: você não vai construir. Ele deve ter ficado frustrado. Mas peraí, a vida toda eu sonhei em fazer um templo para Deus, a vida toda eu sonho em construir uma casa, e agora não? Meu irmão, por que Deus faz isso com ele? Qual é a finalidade da divina frustração? E Deus afirma no verso 18 uma coisa linda. Ele diz o seguinte: olha, você não vai construir a casa para mim, mas você fez bem em querer, em desejar isso no seu coração. Seu sonho não vai se realizar, mas você fez bem em sonhar. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Diga para o seu irmão aí: você faz bem em sonhar. Apesar da vida de guerra, apesar dos homens que ele matou, apesar dos seus problemas, apesar dos problemas com a família e com os filhos, apesar do adultério com Betseba, existia no desejo do coração de Davi um sonho. Apesar da fraqueza, ele tem um sonho. Apesar dos filhos, ele tem um sonho. Apesar dos problemas, ele tem um sonho. E Deus chega para ele e diz: você fez bem em sonhar. Deus não olha para as guerras, para as mortes, para os lapsos morais ou dificuldades familiares. Deus está satisfeito que, apesar da fraqueza, ele tem uma visão extraordinária, uma visão colossal, fantástica. E Deus revela que está satisfeito quando diz para ele: você não vai construir, mas você fez bem em querer, fez bem em sonhar. Eu quero fazer um parêntese aqui, para que ninguém venha me interpretar mal. Eu não estou glorificando boas intenções. Boas intenções não salvam. Muitas pessoas são cheias de boa intenção, mas nunca fazem nada concreto para realizar o que eles gostam. Tem gente que diz que vai mudar de vida, mas não muda. Tem gente que vai ser dizimista, mas nunca é. Tem gente que diz que vai pedir perdão, mas nunca pede. Tem gente que diz que vai aceitar Jesus, mas nunca se entrega. Então, meu irmão, boa intenção não salva. Davi não tem boa intenção. Ele tem um desejo real, que mesmo não se cumprindo, está lá, mesmo com a dor, está lá, mesmo com o adultério, está lá. Ele quer ser para Deus, mesmo sem conseguir. Ele quer ser um homem como Deus quer. E olha, ainda que você não construa aquilo que deseja, ainda que você não seja capaz de realizar seu sonho, ainda que muita coisa esteja impedindo você de ser o homem que você deseja, Deus está dizendo para você nessa manhã: você fez bem em sonhar. É bom sonhar. Não construímos ainda, não vemos o avivamento que queremos ainda, não enxergamos a igreja que sonhamos ainda, não vemos o Brasil que almejamos ainda, não experimentamos a justiça que queremos ainda. Mas calamidade maior é deixar de acreditar que o Brasil pode mudar, que o avivamento vai vir, que a bênção vai acontecer. Calamidade maior é não ter um sonho na alma que rege a nossa vida, que nos leva para diante. Calamidade maior é não ter visão nenhuma. E Deus me manda dizer para você nesta manhã, como ele disse para Davi: você fez bem em sonhar. Diga para o seu irmão aí: você fez bem em sonhar.
Meu irmão, mesmo que você não realize o sonho, cultive a visão. Mesmo que você não realize o sonho, não desista. Ainda que você não ganhe essa geração, continue falando de Cristo. Ainda que você não veja o avivamento, continue buscando. Ainda que você não veja a sua mensagem transformar o Brasil, continue pregando. Ainda que a sua família não é crente, continue acreditando. Porque Deus está dizendo: você faz bem em acreditar, você faz bem em sonhar, você faz bem em continuar adiante, apesar de não conseguir. Porque, irmão, ter uma visão é a coisa mais poderosa que pode acontecer num homem, mesmo que ele não realize. Eu sou da Metodista Wesleyana. Em 60 nós fomos avivados. Em 67, 5 de janeiro de 67, meu pastor Edelmício Cabal dos Santos saiu com uma turma, e como metodista tivemos que deixar tudo e reunir numa praça. Saímos com tudo. 3 meses depois, o pastor que liderava tudo cai numa ribanceira e morre. Frustração. Mas a igreja está aí, meu irmão. Aquele homem fez bem em sonhar. Meu pai nunca escreveu um livro. Meu pai nunca saiu de Petrópolis. Morreu com 52 anos. Mas meu pai, quando eu tinha 12 anos, comprou Ben-Hur, Covades, o último gladiador, Demétrios o gladiador, o Corcunda de Notre Dame, os 3 mosqueteiros. E papai foi me comprando livro, e ele foi me colocando livro e mandando eu ler. E eu fiquei um viciado em ler por causa de papai. Papai não viu eu o escritor, mas meu pai fez bem em sonhar. Fez bem em sonhar. E Deus está te dizendo esta manhã: você fez bem em sonhar, porque sonhadores mudam o mundo. Não deixe que a frustração impeça você de construir algo grande. Continue sonhando. Não vamos construir talvez um templo glorioso, não vamos ganhar todas as almas do mundo, não vamos apagar todos os dados inflamados do maligno, não vamos acabar com todas as guerras, não vamos converter o presidente da república, mas será muito mais triste se os nossos sonhos ficarem mortos dentro da gente, porque derrota maior do que não conseguir é perder o objetivo, derrota maior é desistir, derrota maior é parar. Será um desastre, uma calamidade, uma deslealdade para com nossa missão se a gente desistir. E Deus manda dizer para você outra vez: fizeste bem em sonhar. Agora, meu irmão, essa palavra não se aplica só a sonho. Essa palavra se aplica também a caráter. Não atingimos a estatura de homem perfeito. Não somos santos como queremos ser. Ainda não sou um homem ideal. Ainda não sou o homem que eu gostaria de ser. Mas como Paulo eu falo: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Eu não sou santo, mas Deus está me dizendo, Deus está te dizendo: eu estou satisfeito que você quer ser. Você não é perfeito, mas eu estou feliz que você deseja. Você deseja e Deus se agrada do desejo. E Deus está dizendo: fizeste bem em desejar. Fizeste bem em sonhar. E essa afirmação Deus nos diz: apesar da dificuldade, existe esperança no nosso coração. Ainda que nossos planos foram frustrados muitas vezes, mas ainda mantenho viva no meu coração a esperança. Ainda que você se sinta frustrado, a visão que nasceu na sua alma está aí. E Deus está dizendo: estou feliz porque você sonha, estou feliz porque você acredita, estou feliz porque você não desistiu, estou feliz porque apesar de todos os problemas, você ainda quer fazer aquilo que eu coloquei no coração teu. Está aí a chama. E olha, meu irmão, melhor a visão não realizada do que visão nenhuma.
Melhor é o desejo do que o vazio. Melhor é o projeto do que não ter projeto nenhum. Melhor é estar na estrada do que à beira dela. Melhor é estar caminhando do que parado. Melhor é continuar acreditando do que desistir da vida. Diga para o seu irmão de novo: fizeste bem em sonhar. Preste atenção. Olha só o que eu escrevi aqui. Deus não julga o homem pelo que ele alcançou, mas por aquilo que ele continua a acreditar. A recompensa não acontece por causa da distância da peregrinação, mas pelo rumo que ele persegue. Não é porque você tem uma estrada longa, mas é por causa do alvo que você tem. Não é porque você é santo, mas é por causa do desejo que você tem. Não é porque você é perfeito, mas é por causa do desejo que você tem. E Deus conhece coração, e Ele sabe que você quer. E Ele está dizendo para você: você fez bem em sonhar. Não cheguei, mas quis chegar. Não cheguei, mas sonhei. Não consegui, mas não desisti. Eu caí, mas me levantei. As derrotas não me fizeram parar. O fracasso não me fez voltar atrás. Eu estou sonhando. Agora, o que acontece com as pessoas quando tem frustração? Algumas têm atitudes erradas e negativas: rebelião, amargura, ficam com nervos à flor da pele. E se você olhar o Aurélio, diz que a emoção mais frequente na irritação é a violência. Na frustração, reclama, maldiz, culpa os outros, culpa a Deus. Tem outros que vão mais longe ainda, lutam contra o plano divino. Você não vai construir. Vou. Quem sonhou fui eu. Vou. Não adianta dizer que vai ser outro não. Quem vai sou eu. Eu que sonhei. Vou. Tenta mudar o plano de Deus. Tenta dar um jeitinho. Trilham seu próprio caminho. Davi não toma nenhuma atitude dessa. Primeiro, permitiu que a vontade de Deus fortalecesse. Seja feita a tua vontade, não a minha. Se você ler o texto, ele fica alegre. Louva a Deus, tu és o Deus que opera maravilha. Ele se recusa a ficar desapontado. Ele sabia que a vontade de Deus era a sua paz. E ele vai mais além, meu irmão. Já que ele não pode realizar o sonho, eu vou fazer o alicerce. Eu vou juntar madeira, vou juntar ouro. Porque eu não faço, mas que eu arrumo tudo para outro fazer, eu arrumo. Já que eu não posso, eu vou ajudar quem pode. Já que eu não posso, eu vou juntar madeira, eu vou juntar ouro, eu vou arrumar trabalhador, eu vou preparar. E na hora que o meu filho se levantar para realizar meu sonho, vai estar tudo pronto. Meu irmão, ele não fica fracassado, ele não fica curtindo o fracasso, ele não fica chateado, ele prepara o alicerce. E, meu irmão, e essa foi a atitude do pessoal antes da gente. Meu avô não estudou, nunca foi na escola, mas o neto dele é doutor. Os missionários que vieram para o Brasil não viram essa multidão aí, mas estão aí. Teve gente que pagou o preço para você estar aqui, meu irmão. Teve gente que sonhou com um congresso desse e nunca viu. E tem gente que está lá na igrejinha dele, orando por esse congresso sem poder vir. Ele não veio, mas está sonhando. Não pode, mas está sonhando. Meu irmão, tem gente que não veio, mas semeou chorando. E
E o que eles aprenderam? Com quem eles aprenderam essa atitude? Com Cristo, que ele suportou a cruz por causa da alegria que viria. Vamos agir como Davi. Nós trabalhamos, nossos filhos vão ver a glória. Senhor, dá-nos sacrifício. Senhor, me dá disciplina. Senhor, eu não vou ver a sinfonia terminada. Eu não vou ver a orquestra tocando. Eu não vou ver o templo pronto. Eu não vou desfrutar da vitória.